Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a montar um gráfico de cascata no Excel. Muito útil para a gente utilizar com finanças, para estoque, vendas e para diversas áreas de trabalho, beleza? Então fica aí para aprender esse gráfico que é muito utilizado no mercado de trabalho. E antes de mais nada, eu quero te lembrar que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links. No primeiro link, a gente tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. O segundo link sempre vai ter um mini curso gratuito para você começar a fazer hoje. Basta você se inscrever. E o terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula. Ou seja, é essa planilha aqui em que eu vou te ensinar o gráfico de cascata aplicado a um exemplo de fluxo de caixa, né? Em uma empresa de finanças, digamos assim. Mas se você trabalhar com estoque, se você trabalhar com vendas, se você trabalhar com comercial, RH, enfim, diversas áreas, diversas empresas podem fazer o uso desse gráfico para representar algum evento que acontece lá. Qual que é a ideia desse gráfico, pessoal? Olha aqui no meu caso do fluxo de caixa. Vou até dar um zoom na minha base de dados para você conferir. É o fluxo de caixa que acompanha a evolução de pagamentos ao longo do tempo. Então, no mês de janeiro, digamos, partindo do zero, né? Não tinha nenhum dinheiro até lá. E no mês de janeiro, eu tive um resultado de R$ 2.297. Ou seja, se você pegar ali receitas menos despesas, né? O que sobrou no final do mês foi um valor positivo. Eu ganhei mais dinheiro do que gastei. E quanto que sobrou? R$ 2.297. Então, o meu saldo é R$ 2.297, porque eu comecei com nada e esse mês ganhei R$ 2.297, tá bom? No mês seguinte, em fevereiro, o meu resultado foi negativo, foi R$ 432, o que significa que, qual é o meu saldo de fevereiro? É o saldo que eu comecei o mês, né? Ou seja, o saldo do mês anterior, que é R$ 2.297, mais o resultado do mês. Olha lá, ó, R$ 432 negativos. Então, na verdade, ao invés de somar R$ 432, né? Como foi negativo, eu vou subtrair. 2.297 menos 432 vai dar 1.865. E aí, você vai fazendo essa conta para os demais meses, né? Então, no mês de março, ó, o resultado foi bem positivo. Então, aquele saldo de 1.800 saltou para 5.900. E assim por diante, beleza? Essa aqui é a ideia aplicada no fluxo de caixa. Se você não tem muita relação com finanças, com fluxo de caixa, não trabalha com isso, pensa sempre no exemplo das paçoquinhas. Olha só, você começa com 0 paçocas e no mês de janeiro você ganha 3 paçocas. Então, você tem 3 paçocas ao final de janeiro. Se em fevereiro você acabar gastando uma paçoca, ou seja, ao invés de entrar paçoca, né, você gastou uma, então você tinha 3 no final de janeiro e ao final de fevereiro vai ter quanto? 2, porque ao longo de fevereiro você vai ter gasto 2, entendeu? E em março? Em março sobrou 2 paçocas, então soma 2 que eu já tinha, mais 2 que entraram em março, você fica com 4, beleza? Então o exemplo da paçoca é legal porque é universal, independente de você trabalhar com finanças, com gestão, com comércio internacional, todo mundo entende o exemplo da paçoca. Mas vamos lá. A ideia do gráfico de cascata é representar esse movimento de entrada e saída de coisas, né? De valores que aumentam e diminuem. Nesse caso aqui eu tenho um fluxo de caixa. Então repara que eu tenho essa coluna azul, né? Que ela vai crescendo, que é o dinheiro que foi sobrando. E essas colunas laranja representam os meses que eu tive um resultado negativo. Ah lá, ó. Em janeiro eu comecei com 0 e ganhei quase R$ 2.000. A coluna subiu, ficou positiva. A próxima coluna é negativa, ó, ela cai um pouquinho. E depois sobe, sobe, sobe e cai. Tá vendo? Isso daqui mostra a evolução desses valores. Se fosse o estoque de um produto, por exemplo, você vende paçoca, tá? Você começa com estoque de 0, aí no final do mês você ganha 1.000, depois você perde 500. Enfim, isso mostra a evolução desses valores. Por isso que eu digo que esse gráfico ele é aplicável em qualquer área de negócio que você atue. Tá bom? Então é interessante que você conheça o uso dele. Como que você vai utilizar? Ó, eu tenho aqui uma planilha do zero em que eu vou fazer essa lógica do zero contigo, essa lógica do fluxo, né, do resultado, tá? Vamos começar por janeiro. Em janeiro, eu estou partindo do zero. Então o meu saldo vai ser apenas o resultado de janeiro, certo? Ó, o que eu fiz? Eu botei o sinal de igual e cliquei em cima do resultado de janeiro, porque eu estou partindo do zero. Então o meu saldo vai ser o quê? O zero mais o resultado, que vai ser 2.297. Legal. Agora, a partir de fevereiro, a lógica é a seguinte. Eu pego o resultado que eu tive, né? O saldo que eu tinha ao final do período anterior, tá? E eu somo com o resultado desse período.
Se o resultado for positivo, legal, esse saldo vai aumentar. Se o resultado for negativo, esse saldo diminui, beleza? Vamos trazer, por exemplo, das paçocas. Comecei em janeiro com 0 paçocas e ganhei 2 paçocas ao longo do mês de janeiro. Então, ao final de janeiro, eu vou ter 2 paçocas. Se em fevereiro eu gastar uma paçoca, for menos uma, qual vai ser o meu saldo ao final de fevereiro? Vai ser o quanto eu tinha ao final de janeiro, que eram 2 paçocas, menos uma paçoca do final de fevereiro. Viu? Paçoca deixa o exemplo mais fácil. Agora, se eu quiser, eu posso replicar essa lógica para todo mundo. Ao invés de eu ficar aqui e fazer essa conta mês a mês, ó, chegar aqui em março e botar isso, mais o saldo anterior, mais o resultado do mês, legal. Chegar em abril, resultado, né? Saldo do mês anterior, mais resultado no mês. Ao invés de eu ficar fazendo isso o tempo todo, olha o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente pegar essa fórmula aqui e arrastá-la para baixo. Olha só, clica na extremidade direita da célula, direita inferior, e vai arrastando para baixo. Olha que legal, eu já tenho o resultado de todo mundo, o saldo para todos os meses, beleza? Qual que é o saldo que eu tinha ao final daquele mês? E se eu quiser representar isso daqui em um gráfico? Agora que você já entendeu a lógica do saldo, né? Como que eu faço para representar isso daqui em um gráfico? Seleciono os valores de mês e resultado, seleciono tudo, vou na guia inserir e seleciono o gráfico de cascata. Tá nesse grupo aqui, ó. Dentro de cascata tem gráfico também de funil, de ação, superfície e radar. São alguns gráficos não tão utilizados, mas que são muito interessantes. É por isso que é interessante você saber como diferencial para você. Se você quiser aula sobre esses outros gráficos, funil, ações, superfície, radar, comenta aqui embaixo que eu talvez faça uma aula sobre esse tipo de gráfico, tá bom? Mas vamos falar do gráfico de cascata. Olha que legal, ele já vem automático, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele para facilitar a gente entender. Olha a ideia. A gente começa o mês de janeiro, tá? Do zero e ganha 2.297. Em fevereiro cai um pouquinho, né? Sai 482 a menos e depois sobe, desce, vai subindo, descendo, enfim. Você vê que ao longo do tempo a tendência desse valor aumentar, mas no meio do período tem meses em que cai e tá tudo certo. Vamos deixar esse gráfico aqui um pouco mais visual? Tá vendo que esses números aqui eles estão meio que atrapalhando, tá muito confuso, muita coisa nesse gráfico. Vamos começar, ó, tirando esses números dos rótulos de dados, clica em um número, seleciona todos, aperta a tecla Delete. Título do gráfico, não preciso. Clico no título, tecla Delete do teclado. Mas o que eu posso fazer? Eu posso tirar essas linhas de grade, né? Ó, tem um monte de linha aqui desnecessária, não preciso disso. Vou tirar o contorno do gráfico, ó, tá vendo que tem um desenho, uma linha em volta do gráfico? Fica demarcando uma área, não é bacana. Tirei o contorno, tá? E pronto, eu já estou com um gráfico um pouco mais apresentável. Se você quiser, você pode aumentar um pouco a largura dele. Ó. Vou até cobrir um pouco ali a tabela, porque quando ele está com uma largura menor, repara que os meses ficam encavalados, né? Um embaixo, um em cima, não fica tão visual. Eu prefiro aumentar um pouco o gráfico para deixar isso assim. Repara que ele coloca duas cores no gráfico por padrão. Uma cor representa o movimento de aumento, né? De aumentar o valor, aumentar o saldo, e outra cor representa um movimento de diminuição, em que o saldo, o fluxo de caixa diminui ao final do mês. Você pode alterar essas cores, como? Clicando no gráfico e indo lá na guia Design do gráfico, tá? E aí você tem a opção de alterar cores, tá vendo? Você pode escolher uma paleta de cor que seja azul e cinza, tem essa cor paleta aqui também interessante. Pode utilizar paletas que são da mesma cor, só que tons diferentes. Enfim, como você preferir. Você também pode, ó, vou até botar essa paleta aqui, que fica interessante. Você também pode mudar o design do gráfico, ó, de uma forma geral. Colocar um gráfico com um fundo escuro assim. Olha só, tem alguns designs interessantes que você pode fazer, que já estão prontos, tá? Eu vou deixar apenas com essa cor aqui, que eu acho que é interessante. E olha só, o legal desse gráfico é que você consegue representar duas coisas, né? Você consegue tirar duas informações desse gráfico. Ao mesmo tempo, você sabe o quanto que aumentou e você sabe o saldo final, se você acompanhar o valor do eixo. Aqui, ó, depois de alguns períodos, já tinha subido e descido bastante, ó. Chegou nesse período. Se eu quiser saber o saldo, é só olhar aqui para o lado e você vê que é um pouco acima de R$8.000. Enfim, o gráfico de cascata é bem interessante e aplicável em diversas áreas de trabalho. Inclusive, eu queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários um possível uso que você já está imaginando desse gráfico aqui. Vamos começar a exercitar aqui junto, hein? Escreve aqui nos comentários um possível uso, uma informação que você gostaria de representar no seu trabalho ou nos seus estudos utilizando um gráfico de cascata. Pode ser a evolução do estoque de um produto, fluxo de caixa de uma empresa, evolução das vendas de uma empresa. Enfim, quero que você pense isso já para você ir praticando na sua cabeça.
essa ferramenta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like e de comentar o uso desse gráfico. Um abraço e até a próxima.